A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eita glória! Meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui com a graça e a boa fé em Cristo Jesus, Cristo, nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui mais uma vez para, falar do amor de Jesus, falar da graça dele, Em Gênesis Gênesis capítulo 2, verso 15 a 16. Pegue sua Bíblia, vamos ler comigo. Você que está aí sentado na varanda, na sala, no seu quarto, pegue sua Bíblia, vamos ler comigo, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, que vai nos dizer assim: Gênesis capítulo 2, verso 15 a 16, que está assim: E tornou Deus ao homem, e pôs no jardim do Éden para o lavrar e cuidar. E tornou o Senhor Deus ao homem, dizendo: Dá de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Meus amados irmãos, aqui está a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ao qual ele colocou ali no jardim do Éden as árvores do bem e do mal. A árvore ao qual que Deus deixou determinado ao homem a comer somente daquela árvore. Porém, há muitos, que chegou ali, vários teólogos falam sobre isso, há muitos teólogos falam sobre isso, que quando no Jardim do Éden, Deus a colocou e Deus disse, os teólogos, muitos deles, não todos, mas muitos deles diz que Deus deixou eles sozinhos. Deus não deixou eles sozinhos. Deus estava com ele toda a tarde. Deus descia ali, conversava com eles e via como é que eles estavam. Então, Deus, quando propôs ali o homem sobre o jardim do Éden, ele não colocou uma pessoa qualquer. Ele não pegou um fantoche e colocou ali. Não. Ele colocou ali, falou: olha, a caminhada, a pisada é essa, é a obediência. Mas há muito as qual não obedece à palavra do Senhor, não obedece o que Deus diz, não obedece nem sequer a palavra, o que quando Deus fala, trilhar em só um caminho, em obediência a Deus. Mas é do homem a queda, quando Eva cai ali, quando a serpente engana Eva, Eva vai dar maçã também ao homem, para que ele coma, para que ele caia junto com ela, Mas Deus, ele não colocou o homem ali somente para isso. Deus não colocou o homem ali olhando para ele, será que ele vai pecar? Será que ele vai cair? Será que ele vai fazer isso? Mas quando Eva cai, Jesus, olhando tudo isso, ele olha e depois ele estende as suas mãos, depois quando bota os dois para fora, ele estende suas mãos e diz: ainda vou salvar vocês, Deus morre em morte de cruz
Como eu já falei no vídeo anterior, ele morre em morte de cruz, lá no Calvário, para regenerar novamente o homem, regenerar novamente a mulher, regenerar, tirar do erro, tirar do pecado, tirar da imundície, tirar da imoralidade, tirar da cachaça, tirar do cigarro, tirar da maconha, tirar do prostíbulo. Então é Deus que regenera de novo o homem e a mulher. Mas a palavra de Deus que vai nos falar, ao qual, né, que Deus, quando tornou o homem ali no jardim do Éden, ele disse: olha, de todas as árvores comerás, mas da árvore da vida, entre o bem e o mal, né, não comerás. Logicamente, a árvore não tem ali um nome simbólico, porque o único que pode dar a vida é Jesus, o único que pode tirar a vida é Deus. Como diz 1 Timóteo, capítulo 6 a 16, aquele que tem nele a, a mortalidade e habita na luz inacessível e que nenhum dos homens viu nem pode ver ao que qual seja hora e pode ser pétimo. Amém. Então, o único que pode tirar, onde a palavra aqui está confirmando, o único que pode tirar a vida é Deus, é Jesus Cristo. O único que pode dizer, né? Somente só até hoje, porque Deus propôs ao homem, aquele que quando ele anda na trilha, né? Anda no caminho do Senhor, anda junto com Jesus, né? Anda junto com Jesus, quando anda na palavra do Senhor, quando anda diretamente com Jesus, ele anda para sempre, porque com Jesus ele guarda, ele livra, ele tira você fora do mal, né? Mas quando a gente não anda com Jesus, quando a gente anda num mundo cheio de erro, de pecado, de imundície, a tendência é o quê? É uma só. Ou só temos, né, dois caminhos, um inferno e outro céu. Então é preciso nós ver e rever qual o caminho que nós quer trilhar, com Jesus ou sem Jesus, para o inferno ou para o céu. Nós precisa ver isso aí. Lá em João, capítulo 6 capítulo 16 3, né? Conheça a si mesmo. Conhecer a si mesmo. É Jesus único, único Jesus, único Deus que fez os céus e a terra. Tem que servir somente ao único Deus. Onde a palavra lá em João diz: conheça a si mesmo. E o único Deus, único Deus, e Jesus Cristo. Né? Quando a gente anda com Jesus, a gente anda no trilho. Quando a gente anda com Jesus, a gente anda coberto, com as mãos dele estendidas para conosco, nos livrando do mal, dos dias mal. Quero ler também aqui. Em Gênesis, capítulo 5, verso 22 a 24, que vai nos dizer: E andou Enoque com Jesus, depois
de que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Enoque 355 anos. Nós podemos ver 350 anos. Já pensou, meu amado irmão, você viver 355 anos como esse homem viveu? Deus, quando ele viu que Enoque andava junto com ele, andava no caminho dele, andava trilhando no caminho dele, Deus tirou Enoque da terra em vida. Deus tirou Enoque em vida, para que ele não visse a morte. Porque Enoque andava com Jesus. E você anda com quem? E você, como é que você anda na sua igreja? Como é que tu anda? Um pé dentro e um pé fora? Como é que tu anda? Um pé dentro e um fora? Um dentro da igreja e outro fora do mundo? Veja onde você está andando, que amanhã pode ser um dia muito tarde. Não ande no erro, no pecado. Andar na luz é andar com Deus. Observando que quando a gente lê lá em Gênesis primeiro, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele dá, ele dá o homem, né, caráter. Ele dá ao homem raciocínio para ele raciocinar, para que lado ele vai andar. Deus dá raciocínio, Deus dá tudo ao homem para que ele adore a só um Deus, ame só um Deus e busque somente a um só Senhor único. Quero ler também aqui, no mesmo capítulo, Gênesis capítulo 5, agora falta aqui atente no verso 4, que vai dizer, olha, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Deus para si o tomou. Levou Enoque em vida, né? Levou Enoque em vida. Ainda quero ler aqui nas cartas dos Hebreus, capítulo 11, verso 5, que vai nos confirmar mesmo o que nós está lendo. Pela fé, Enoque foi translatado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o translatou, visto como antes de a sua translatação alcançou testemunho de que agradava a Deus. Esse homem, ele agradava a Deus. Enoque andou junto, agarrado com Jesus. Jesus agradou-se dele. Ele se agradou de Jesus. Então ele andava junto com Deus. Ele andava junto com a palavra. Ele andava junto com a verdade. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Anda junto com a verdade? Anda na luz verdadeira? Como é que você tem andado? Que caminho você tem trilhado até aqui?
da verdade, é preciso nós rever ao qual caminho nós está indo, nós está trilhando, nós está caminhando, se é da verdade ou se é da falsidade. Precisamos rever em que caminho nós trilhamos. Precisamos rever o verdadeiro amor de Jesus. Precisamos rever que o amor de Cristo é único. Está lá em João capítulo 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é preciso nós ver tudo isso. É preciso que nós veja que Deus ele é o único Salvador da humanidade. Buscar só a um Deus, a um só Senhor, e trilhar com Ele, como Enoque também trilhou com Deus, como Enoque buscava Jesus, devemos nós também buscar ao Senhor, se quiser ir para o céu, né? Mas essa árvore, quando Deus coloca no jardim do Éden, a árvore do bem e do mal, observando que Deus colocou essa árvore, mas a árvore ela não tinha, né, o poder de te dar ou tirar uma vida, sendo que o poder está na mão de Deus. Essa árvore da vida, ela tem um poder simbólico, que o único que poderia tirar e dar a vida ainda é Jesus, ainda é Deus. Somente Ele que pode dar ou tirar a vida. Então olhamos para isso, para a palavra do Senhor. Olhamos que Ele é o único que pode nos salvar depois da morte. Assim como Ele ressuscitou após a morte, Ele também ressuscitará aquele também que dorme em Cristo Jesus. Aquele que dorme, está lá em segundo Colossenses, né, capítulo 4, 16 e 17. O primeiro, aquele que está dormindo em Cristo Jesus, Deus acordará do pó. Deus acordará do pó. Né? Aquele que morreu no mar, ele vai dizer, mar, me dá. Aquele que está lá dentro do Hades, vai ser para o último dia, o julgamento final. Ali vai ser no último dia ao qual todos aqueles que ouviram e viram a palavra de Deus, mas não deu importância alguma. Mas Deus, naquele grande dia, no dia do juízo final, Deus cobrará a cada um. Você escutou a palavra, mas não me deu crédito. Você ouviu a palavra, mas não me deu crédito nenhum. Só tem um capítulo da Bíblia que Deus ele vai falar, como está lá em Mateus. Né? Eita, aquele capítulo ali, lá em Mateus 7, 24, 23, dali em diante. Né? Apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, não conheço. Então é preciso nós entrar num caminho estreito, porque no caminho largo
é para o inferno. E no caminho estreito é para a vida eterna. Então, devemos tomar uma decisão em nossa vida. Devemos tomar única decisão, e a única decisão é Jesus. Jesus de Nazaré. Ele morreu por mim e por você, para nos salvar, nos resgatar desse mundo de horror. Meus irmãos, minhas irmãs, agradeço a vocês todos, aqueles que deram like e aqueles que estão se inscrevendo. Agradeço, só Deus pode recompensar vocês. Vou estar aqui intercedendo por vocês, orando por vocês, por cada um dos meus inscritos, para que Deus possa abençoar grandemente. E a todos vocês, guarde essa palavra no vosso coração. Medite nela, nas palavras de Deus. Tá certo? Fique com Deus. Até amanhã. Se Deus quiser.